não é nossa esposa, não é nosso esposo. Ontem na viagem nós estávamos ouvindo algumas mensagens, estava ouvindo Joel Osteen, que é o pastor daquela igreja lá no Texas, e ele contava uma história muito interessante. Joel Osteen dizia que ele ouviu falar de uma igreja que, de repente, quando eles estavam louvando a Deus, de repente deu um raio e bateu no púlpito, e não tinha ninguém no púlpito, mas bateu no púlpito e apareceu o próprio diabo atrás do púlpito. Quando o diabo aparece atrás do púlpito, o pessoal sai correndo, mas todo mundo sai correndo e só fica uma mulher na frente. Ele olha para aquela mulher e diz assim: ei, por que você não tem medo de mim, não? Ela disse: não. Ele disse: mas você não sabe quem eu sou? Ela disse: sei. E por que você não tem medo de mim? Ela falou assim: porque eu estou casado com teu irmão há 30 anos. Interessante isso. A gente acha que o nosso cônjuge é o próprio diabo. No momento que a gente tem conflito, aquela pessoa que a gente trocou anel e que a gente dizia assim: eu te amo, que a gente dizia assim: olha, eu prometo ser fiel a você. Aquela pessoa que a gente amou, aquela pessoa que a gente abraçou, que deu o primeiro beijo, aquela pessoa se torna o próprio diabo. A gente olha para ela e ela se desfigura, a gente acha que ela é o próprio Satanás. Isso acontece na igreja também. Aquele irmão que às vezes estava sentado no banco com a gente, que às vezes tomava café junto com a gente na igreja, que orava com a gente no altar, depois que ele nos machucou, ele é o próprio diabo, ela é a própria diaba, tem? É interessante como é que conflito faz a gente mudar o que a gente pensa de outra pessoa. Jesus diz assim: ora, se teu irmão... Guardem isso, por favor, queridos. Só porque a gente está tendo conflito com uma pessoa na igreja, ela não deixa de ser nosso irmão. Qual é a definição básica de irmão, gente? A definição básica de irmão: filho dos mesmos pais. Irmão é filho do mesmo pai, ou da mesma mãe, ou pelo menos filho do mesmo pai ou da mesma mãe. Quando Jesus diz assim: ora, se teu irmão, ele está falando, nós somos todos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Na igreja nós temos que lembrar que mesmo quando uma pessoa nos machuca, ela não deixa de ser nosso irmão. E no casamento, por favor, homem e mulher, no momento de conflito, no momento que você está com raiva, não se esqueça que essa pessoa é o seu esposo, é carne da sua carne, é osso dos seus ossos. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Lembre do seu dia do casamento. As pessoas na igreja são irmãos. Nossos verdadeiros inimigos não são nossos irmãos. A Bíblia diz que os nossos inimigos, na verdade, é o diabo, são potestades, são principados. Paulo diz: nossa luta não é contra a carne e não contra a sangue. Segunda coisa que Jesus diz muito lindo, ele diz assim: defina o problema claramente. Ora, se teu irmão, e a próxima palavra é pecar. Gente, pecar é palavra muito forte. Pecado é rebelião e transgressão. Pecado é algo que fazemos intencionalmente. Pecado não é ser humano. Pecado não é as nossas fracas por sermos pessoas, por sermos parte da raça humana. Pecado é algo intencional. Muitos brigam constantemente por coisas pequenas. Quando você sentir a tensão subindo, pergunte um ao outro para definir claramente por que estão brigando, até que os dois entendam o problema. Brigas tornam-se constantes se a causa do problema não é identificada. Às vezes o que está causando a discussão, na verdade, não tem nada a ver com o que aparenta. Na verdade, o problema é algo que aconteceu lá atrás. Disputas, muitas vezes, são deslocadas para outro tópico. Antes de brigar, antes de discutir, saiba por que você está brigando. Escolha as suas batalhas cuidadosamente. Uma das nossas tarefas no casamento é aprender o que pode e deve ser mudado. Há hábitos, por exemplo, e o que pode ser tolerado. Por exemplo, tem coisas que a gente tolera no nosso cônjuge e às vezes a gente começa a ficar igual. Às vezes a forma da pasta de dente, se você aperta de baixo para cima ou de cima para baixo, ou uma fato de botar uma toalha no chão, alguma coisa assim. Gente, tem coisa que a gente fica irritado por bobagem. Jesus fala, só devemos entender quando for pecado, quando for alguma coisa intencional.
Não perca energia nas coisas pequenas. Antes de você brigar pela forma que o seu parceiro fez a cama, pergunte a si mesmo se vale a pena. Antes de você brigar na igreja por alguma coisa, pergunta a você se vale a pena. Terceira coisa que Jesus diz. Primeiro, reconheça que a pessoa é seu irmão, é o seu esposo, é sua esposa. Número 2, defina o problema. É pecado mesmo? É algo intencional ou é fraqueza humana? Terceiro, uma vez que você diz, não, isso vale a pena, nós temos que conversar sobre isso, eu não posso deixar, porque se eu deixar vai piorar. Tem coisas que nós temos que tratar. Então, Jesus diz, vai. Jesus diz, vai. E eu coloquei na minha anotação, não corra da briga. Eu li a história de um gênio na lâmpada. Durante o primeiro milênio encarcerado, ele pensava, quem me soltar vai ganhar 3 desejos. Mas no segundo milênio de encarceramento, ele já dizia, eu mato quem me soltar. E às vezes nós somos assim. Quando passar do tempo, se a gente não resolve o nosso problema, a gente é que vai mudando, a gente vai ficando azedo, a gente vai ficando pessoa que começa a machucar as pessoas, porque na verdade nós estamos machucados. Irritação reprimida tem uma grande probabilidade de ressuscitar. Pessoas saudáveis podem discordar veemente, mas elas não se fecham, ficam zangadas, cara amarrada. Tem gente, por exemplo, que a forma de lidar com o problema é não falar com outra pessoa, é ficar de cara amarrada. Então, passa na igreja, evita a pessoa, vira, não dá a paz do Senhor, não dá bom dia, não abraça, nem sorri. Casais, por exemplo, que quando estão zangados, em vez de tratar com um problema, vai dormir um de um lado, outro de outro. Todo casal sabe que, uma vez que você está casado, esse negócio de dormir um de lado, não dá certo, você não consegue dormir. Mas a gente faz isso, e a Bíblia diz assim, não se deixe o sol se pôr na sua ira. Então Jesus diz assim, não corra da briga. Se você reconhece, primeiro, que essa pessoa é uma pessoa que você ama, é seu irmão, é seu esposo, é sua esposa, você reconhece que nesse problema não é uma coisa que pode passar, você tem que ir, você não pode correr da briga, você tem que ir para essa pessoa e você tem que se abrir, você não pode fugir do confronto, que é o próximo ponto. Jesus diz assim, repreende-o, repreende, não é só ir para ele e dizer assim, eu te amo, meu irmão, está tudo bem, quando não está tudo bem. Repreende-o. Eu gosto da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela diz assim, mostre-lhe o seu erro. Repreender não é xingar. Repreender não é mostrar os defeitos das outras pessoas. Gente, quando a gente está machucado, a nossa intenção, às vezes a nossa forma de lidar com isso, é maltratando a pessoa, é falando os problemas que são evidentes. E, na verdade, todos nós temos problemas. Em vez, então, da gente repreender, a gente começa a colocar a pessoa lá embaixo. Jesus diz assim, não, você reconhece que é um irmão, você reconhece que foi alguma coisa que tem que ser tratada, você não vai fugir da briga, mas você vai mostrar-lhe o erro. Mostre-lhe o erro. O conselho de Jesus é que, em vez de guardar raiva, em vez de ficar de cara amarrada, em vez de agir de forma destrutiva, confronte a pessoa mostrando o seu erro. Agora, como é que eu mostro o erro da pessoa? Não é jogando na cara, o objetivo é aprender a ter um bom conflito. Paulo diz, nós devemos falar a verdade em amor. Há um livro que eu tenho na minha livraria chamado Salvando o Seu Casamento Antes que Ele Comece. E o autor conta de uma pesquisa de um doutor da Universidade de Washington, e a gente usa essa pesquisa no encontro de casais. Todas as pessoas que passam pelo pequeno grupo de casais, fora dessa que nós estamos passando agora, nós falamos dos 4 cavalos do Apocalipse no relacionamento. E esses 4 cavalos do Apocalipse no relacionamento, na verdade, acontecem em todo tipo de relacionamento. Esses 4 cavalos do Apocalipse, ele chama isso porque ele diz o seguinte, toda vez que você usa um desses métodos para lidar com o conflito, na verdade, você aumenta o conflito. E o conflito que poderia ser resolvido, no caso de casamento, às vezes termina em separação, e no caso de relacionamento, termina uma boa amizade. Quais são esses 4 cavalos? A gente diz que o primeiro dele é crítica. Crítica é uma coisa diferente de reclamação. Gottman diz que reclamação é normal e saudável no relacionamento. Às vezes é desconfortável, mas faz o casamento mais forte com o passar do tempo. Mas há uma diferença entre reclamação e crítica. E ele diz o seguinte, crítica envolve ataque